Bom, como a gente combinou, foi feita a sessão privada primeiro com o pessoal da Gigema, a Dulce e a Lívia, e agora está sendo dada a mesma oportunidade para conversar com vocês, Isabela e Fernando. Eu reforço a questão da confidencialidade, né, conforme já foi explicado, o que é trazido na sessão privada, tanto que eu conversei com elas, quanto que nós conversaremos aqui, a proposta é que seja confidencial. Qualquer informação que seja para ser levada para outro lado, qualquer informação que possa ser retirada dessa sala, eu preciso de autorização expressa de vocês. Né? Então, Isabela, eu peço que você, ao final, caso sinta que é importante, que você converse com o Fernando e defina ali para a gente poder saber quais são os pontos a serem mantidos confidenciais e quais podem ser eventualmente trazidos se surgir a oportunidade. Né? Não é o meu papel de fazer leve trás, obviamente, mas de repente tem alguma informação que vocês gostariam de transferir para mim. Né? Então, tem algum outro ponto, alguma questão que não foi trazida na sessão conjunta, que você gostaria de aproveitar essa oportunidade para colocar, para que eu possa entender melhor o que está acontecendo? Tem sim, Leandro. Nós mencionamos desde o início, fizemos constar na agenda uma indenização. Eu gostaria de passar com você o valor dessa indenização, porque ele tem base no volume de pedidos que foram cancelados da Micro em virtude da divulgação daquela informação por e-mail. Tá? Então esse valor, a gente, né, mais ou menos foi US$ 1 milhão canadenses. Então esse é o montante que a Micro tem como expectativa de indenização. Okay. Tá? Não é uma informação confidencial. Não é confidencial. Podemos transmitir. Tá. Fernando? Não, eu acho que essa era a única informação que não foi trazida na sessão conjunta. O resto não foi trazido. Tem em relação aos outros pontos que foram apresentados na sessão conjunta relativos à condenação da Micro ao pagamento de 9 milhões, a possibilidade de recurso, a patente de processo. Em relação a esses pontos, tem alguma questão adicional que vocês gostariam de trazer? Bem, Leandro, não tem sido um bom período para a Micro. Nós precisamos gerar receitas rapidamente e estamos em um débito muito grande. O nosso futuro é fantástico, mas o presente é bem difícil. Esses e-mails que a Gigema mandou, essa publicidade negativa, nos afetou enormemente. Como a Isabela mesmo disse, tivemos um prejuízo de US$ 1 milhão canadense. E os acionistas querem que eu resolva esse assunto com a Gigema imediatamente e volte a ganhar dinheiro. Então, isso é algo fundamental. Isabela? Não, como você pode perceber, Leandro, o Fernando está sendo muito sincero e nós estamos passando essa informação para você agora em caráter confidencial, a questão da dificuldade financeira que a Micro se encontra e precisamos que essa informação seja mantida em sigilo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, essa questão da situação financeira, parece que, se eu entendi bem, uma dificuldade talvez de fluxo de caixa aí, Sim. Né? É para ser mantida confidencial, né? E vocês precisam gerar receita. Sim. Né? Bom, considerando que nós estamos na mediação, né? E a gente precisa pensar em soluções, né? Vamos imaginar o pior cenário. Digamos que vocês não cheguem a uma solução nessa mediação, que não se consiga um acordo ou algo similar. Qual que seria o pior cenário para vocês fora da mediação? O pior cenário seria a gente ter que pagar os US$ 9 milhões que a gente foi condenado e a gente não conseguiria pagar esses US$ 9 milhões, então a gente fecharia as portas. Perfeito. Complementando, o pior cenário inclui também perder a ação judicial, embora a gente acredite que existe uma chance de reverter a decisão do Tribunal Canadense, e ainda assim a gente tem que considerar que deverá ter um investimento muito grande para manter as ações judiciais que vão surgir nos outros países, né? Bom, isso é o pior cenário, né? E pensando no lado oposto, vamos dizer que não se consiga uma solução nessa mediação, vocês não consigam resolver aqui e tem que partir para uma solução fora da mediação. E o melhor cenário? O que vocês visualizam como a melhor saída para vocês dessa situação?
O melhor O cenário? melhor cenário O agora. melhor cenário seria nós conseguirmos a indenização de $1 milhão que foi mencionado pela Isabela, porque com essa indenização nós teríamos a capacidade de expandir o nosso mercado, que é um objetivo que nós temos para a Ásia e para a Europa. Nesse aspecto, isso seria possível se a gente conseguisse também reverter a decisão de primeira instância, o que nos deixaria isentos de pagar os $9 milhões que a gente foi condenado. E ainda assim, né, conseguir autorização para comercializar a patente. Entendido. Vamos voltar um pouquinho só na questão do fluxo de caixa de vocês aí, porque acho que está relacionado diretamente com as questões que vocês trouxeram. Vocês conseguem visualizar, de alguma forma, uma colaboração, alguma maneira como a Gigema poderia ajudá-los com isso? Perfeito, Leandro. Nós não podemos esquecer que o ganho no judiciário, ele é incerto, e eu acho que para ambos os lados. Então, na sua ausência, o motivo de eu pedir para conversar em separado com o Fernando foi para a gente explorar a questão de expansão da rede de distribuição, né, da micro na Europa e na Ásia, porque nós não estamos presentes nesse mercado. Em contrapartida, a gente está presente na América do Norte. E também achei importante conversar novamente com o Fernando a questão da nossa tecnologia, né, que é muito superior à tecnologia da Gigema. E é muito importante, em relação à questão do Lucas, Leandro, deixar claro que em momento nenhum houve divulgação de informação. Inclusive, isso fez parte do nosso contrato de trabalho com ele. Então, essa insegurança que eles têm do nível de informação que o Lucas poderia ter circulado não é uma preocupação para a gente. Ao contrário, nos preocupa muito como que eles podem confiar em nós, né, para compartilhar qualquer coisa se existe essa dúvida. É um ponto que me incomodou bastante. Então, o que eu estou entendendo é que, em relação à rede de distribuição complementar, aí, ou seja, vocês dois estão em locais diferentes, em mercados diferentes, e que essas redes acabam se complementando, né? E que o que eu estou entendendo da sua fala, Isabela, é que a Gigema poderia ajudá-los a expandir o negócio de vocês, certo? Sim, nós não somos competitivos em região. Então, esse é um fato. Vocês mesmos mencionaram a possibilidade de expansão, então, de repente, eles estão num mercado que interessa a vocês, poderia haver essa contribuição aí. Há, por outro lado, pelo que eu percebi, uma questão aí de confiança, né? E que vocês zelam muito pelo desenvolvimento que vocês conseguiram dar para as partículas EN, e a confiança entre as duas empresas parece que há uma questão aí a ser pensada, né? Mas, assim, independente disso, deixa eu fazer uma pergunta hipotética para vocês, tá? Só para a gente poder refletir a respeito dela. Vocês considerariam trabalhar com a Gigema em um projeto piloto? Sim, consideraríamos. O Lucas já nos disse que a Lívia é uma pessoa muito sólida, apesar de às vezes ser arrogante. Mas, para ser sincero, Leandro, eu não tenho ideia de como a gente poderia viabilizar um trabalho desse. Um projeto piloto parece ser bom, mas eu não consigo pensar nada que nós poderíamos oferecer para a Gigema. Leandro, na verdade, a pergunta que você fez poderia até ser formulada ao contrário. De novo, me preocupa. Se eles acham que nós roubamos segredos comerciais, como que eles podem pensar em fazer um projeto piloto com a gente? Então, você vê uma possibilidade de nos ajudar nesse sentido, de explorar melhor essa ideia? Bom, o que eu posso falar com vocês, isso foi autorizado pela Lívia e pela Dulce, né, é que a própria Gigema está aberta a pensar em soluções criativas, talvez até nesse sentido, né? Então, do lado deles, né, a questão das partículas em terem uma boa aderência, funcionarem bem em superfícies metálicas, ter uma boa aderência ao metal, isso interessa a eles, né? Eles colocaram a existência de um cliente muito próximo da empresa deles no mercado europeu e que é do setor automobilístico, então eles têm uma possibilidade de negócio com pintura automobilística muito interessante, né? E que pode ser aí talvez um ponto a ser avaliado por vocês, né? O que eu estou percebendo da fala de vocês é que vocês têm um produto que
similar ao deles, mas que tem algumas inovações que possam ser interessantes, a própria colocação de vocês de que as partículas EN têm uma boa aderência ao metal, ela vai de encontro a essa questão que foi colocada pela Gigema, né? A questão de ter bom comportamento em temperaturas extremas, muito calor, muito frio, considerando os mercados de Europa e América do Norte, isso tem um ganho, o processo ser mais simples, e isso reverter em ganhos no final do dia, né? E o que eu posso dizer para vocês é que eles estão interessados efetivamente em realizar um trabalho conjunto aí. Acredito que seja possível. Nós nunca havíamos cogitado essa hipótese, Leandro, para ser bem sincero, uma vez que o tom dele sempre foi agressivo. Mas acho que é uma hipótese completamente viável. Agora, tenho que admitir para você que eu tenho um pouco de receio, porque nós investimos muito nas partículas EN. E a Gigema é uma empresa muito maior que a nossa. Mas nós podemos tentar. O nosso produto atende, sim, todas as especificações que você falou e estamos dispostos a tentar. Com certeza, a gente está disposto a avaliar essa hipótese. E o que eu estou percebendo da sua fala, Fernando, é que parece que há um pouco de desconforto em relação às duas empresas, talvez uma ser maior que a outra. Você trouxe isso até na sessão conjunta, ser uma empresa de grande porte, você seria uma empresa menor, é isso? Sim, né? é isso. E que o que eu posso dizer é que a Lívia já sinalizou positivamente, nesse sentido dessa parceria, que eles estão dispostos a pensar em como viabilizar isso. Essa questão poderia ser trazida por vocês na sessão conjunta? Como que vocês pensam isso? Eu acredito que a melhor forma seja você apresentar essa questão e a gente pode complementar acenando positivamente para ter uma viabilidade de um projeto piloto, né? Mas sempre avaliando com calma. Tá, e aí eu sinalizo melhor. E vocês... Sim, fica melhor dessa forma. Algo mais a acrescentar? Não. Não? Então tá. Então a gente teve aqui a possibilidade de falar da situação financeira, econômico-financeira da Micro, isso é uma informação confidencial. A possibilidade de um trabalho conjunto pode ser aprofundada na sessão conjunta, né? Um trabalho entre vocês trabalhado em aberto, eu lançando essa informação de alguma forma, puxando essa linha, né? Algo mais que vocês queiram acrescentar? Não. Não? Bom, então é o que eu acho que a gente precisava fazer nesse momento, então eu vou chamar de volta a Lívia e a Dulce para a gente poder dar seguimento à sessão conjunta. Tá, okay? Perfeito, obrigada. Boa sessão privada? Excelente. O que acontece, os critérios da sessão privada começam com o mediador a explicar de novo a confidencialidade da sessão privada, um aspecto importantíssimo a nível desta fase da mediação, e depois o mediador a perguntar que informações é que a parte quer trazer em privado que não trouxe na sessão conjunta. Nós vimos isto aqui feito pelo Leandro, que possibilitou toda uma série de informações que vocês trouxeram para a mesa. Segue-se depois toda uma questão da avaliação do risco e onde é que vocês estão em relação à vontade que vocês vão ter para chegar aqui a um acordo ou não. Ou seja, todas as questões do Leandro em relação ao que é chamado pela escola de Harvard a BATNA e a WATNA, ou seja, o que é que se hoje vocês não chegarem a acordo aqui possa acontecer de melhor, o que é que de hoje se vocês não chegarem a acordo aqui o que pode acontecer de pior. Isso serve para que entre estas duas balizas vocês encontrem aqui na mediação um meio termo e vos motive a procurar esse meio termo. É esse o objetivo daquilo que o mediador faz e por isso nós achamos muito importante esse critério. É claro que depois vamos olhar se o Leandro vos ajudou a criar novas opções, se vos ajudou a ver se essas opções são realistas, porque neste cenário mais intimista é a altura onde o mediador pode realmente testar a realidade das opções que vocês vão trazer para o acordo. Vimos também as alternativas, vocês foram realmente, nós vimos aqui, acho que estás de acordo, Leandro, que eles foram muito naturais e realistas nas alternativas que tinham um acordo. Por vezes não é o caso das partes, onde o mediador pergunta: é realmente isso o pior que pode acontecer se não chegar a acordo aqui hoje? Portanto, ajudar as partes a ter a noção do enquadramento da questão
no caso onde elas não cheguem a acordo na mediação. Continuamos e o mediador, nesta sessão privada, continua sempre a agenda, a seguir os pontos da agenda que foram e explorar se há mais preocupações que as partes queiram trazer para a mesa da mediação. Acho que basicamente foi o que aconteceu. O Leandro continuou numa mediação facilitativa, é aquela que nós estamos aqui hoje a fazer, ou seja, o Leandro não dá conselhos. Vamos continuar? Vamos.